Meu nome é Leandro Reines e este é o Memorial das Sombras. E hoje trago o conto de Fernando Witte intitulado Psicoterrorismo. Litoral norte de São Paulo, 12 de dezembro de 2043. O senador da República, Lázaro Sulan, acordou com um sorriso no rosto. As novas denúncias sobre o seu envolvimento com diferentes esquemas de corrupção não o abalaram. Bem conhecidas eram as provas do desvio de milhões de reais do Ministério da Saúde. E tanta tranquilidade tinha razão de ser. As últimas pesquisas de intenção de voto garantiam a sua reeleição para o Senado. Não havia roubalheira que abalasse a confiança do seu eleitorado. E naquele sábado, Lázaro acordou cedo, por volta das 6 da manhã. Ao despertar mais um dia em seu paraíso de luxo e ostentação, ele não encontrou a esposa no quarto. Foi ao quarto de suas filhas. Elas também não estavam. Desceu para o andar de baixo da mansão, localizada no exclusivo condomínio do Litoral Norte. Ali, não havia ninguém também. Lázaro concluiu que elas haviam saído para passear de bicicleta. Ele preparou e tomou o seu café em silêncio, até que resolveu ouvir um podcast. Ele não conseguiu acessar nenhum site. Descobriu que não havia sinal de internet. Tentou a televisão e, da mesma forma, não havia nenhum canal no ar. O forno micro-ondas e a geladeira desligaram ao mesmo tempo. Não havia energia elétrica. Lázaro consultou seu relógio e já eram 10 da manhã. Haviam se passado 4 horas sem que ele notasse. Foi para a rua, não encontrou ninguém. Não se ouvia nada. Tocou a campainha da casa de seu vizinho. Nenhum som. A queda de energia ocorreu em todo o condomínio. Bateu no portão, o cachorro do vizinho não apareceu. Voltou para casa e, assim que se viu diante da porta, Lázaro se perguntou se estava na casa certa. Seria aquela a sua residência? A chave que trazia no bolso da calça abriu a porta. Com esta dúvida resolvida, ele foi acometido por outra. Como eu pude esquecer? Qual é a casa em que eu moro? Como? E assim que se viu na sala da casa, Lázaro não reconheceu os móveis e ainda se perguntou: eu não moro sozinho ou moro sozinho? Não foi apenas a decoração da casa que Lázaro não reconheceu. Ele nunca havia estado ali antes. Sim, a chave havia aberto a porta, e se aquela não era sua casa, onde ele vivia? Ele vasculhou a mansão em busca de documento ou foto que o fizessem lembrar de si mesmo. Nada. Não havia nada que pudesse ajudar na identificação de quem vivia ali. Todos os cômodos eram totalmente estranhos para Lázaro. Ele não reconhecia as roupas masculinas no armário do quarto do fim do corredor. Nunca havia visto antes as roupas femininas do closet do mesmo cômodo. Ele voltou para a sala. Ao lado do telefone havia uma agenda. A relação de nomes e números eram totalmente estranha. E à medida que uma nova folha era virada, Lázaro notou que apenas conseguia ler os números, porém os nomes e a língua em que estavam escritos pareciam rabiscos. Na verdade, Lázaro não sabia mais ler. Logo, nem mesmo os números tinham mais significado. Ele deixou a agenda cair. Desesperado, ele vasculhou a mente em busca de qualquer informação em que pudesse ser uma lembrança de si mesmo. Havia um espelho na sala. Lázaro se aproximou do espelho e se deparou com um rosto sem cabelo, olhos, boca ou orelhas. O senador esmurrou o espelho e o espelho era como uma poça de água na vertical.
Assustado, o homem sem memória recolheu o seu braço. Ao abrir o punho, molhado, encontrou uma pequena plaqueta de plástico de cor vermelha. Escrito em letras azuis havia a seguinte mensagem: Você se lembra da onça? Da frase na plaqueta, Lázaro apenas conseguiu ler a palavra onça. Esta palavra não lhe era estranha. Sim, onça. Ele tinha lembranças de uma onça. A onça pintada. Lázaro concentrou-se e lembrou-se de um final de tarde em um lugar onde só havia árvores e um vale. E do meio das árvores surgiu uma onça, um grande gato. Alguém lhe disse que a onça era um grande gato. Quem? Ele não sabia. Sabia que havia visto a onça quando era menor, quando era uma criança. A onça não estava muito longe. Ela saiu do meio das árvores, farejou o ar, olhou para Lázaro e depois voltou para a mata. Ele se agarrou àquela lembrança como sua única esperança. Era preciso buscar o local onde estava o felino. Lázaro saiu de casa com o intuito de localizar aquela floresta. Mas no jardim, à sua frente, estava a onça de suas lembranças. O animal estava sentado em suas patas traseiras e o encarava. Sem demonstrar medo, Lázaro aproximou-se e sentou-se na grama, a poucos metros do felino. A onça tinha olhos intensamente verdes. E ao encarar o animal à sua frente, o som ensurdecedor de uma sirene quebrou o silêncio. Após poucos segundos, o som da sirene foi substituída por uma voz forte. Senador Lázaro Sullan, este é o seu último contato com o fragmento de realidade. A voz que o senador está ouvindo é a sua última experiência de lucidez. Como punição por seus múltiplos crimes de desvio de recursos públicos e que resultaram na morte de milhares de pessoas, Vossa Senhoria foi condenada a ter sua mente obliterada. O Senhor está em coma induzido, o que o torna totalmente distante da realidade. E a partir deste momento, assim será mantido apenas para viver o contínuo pesadelo do sofrimento psíquico que para Vossa Excelência será físico. Sua mente é, a partir de agora, sua prisão. E assim que a voz se calou, a onça saltou sobre Lázaro e o devorou vivo. E esta foi apenas a primeira experiência de violência extrema que Lázaro viveu em sua mente. Até a sua morte, 2 anos depois, aos 58 anos de idade.